boa tarde, tudo bem com você? Como é que você está? Você já ouviu falar em constelações familiares? Você acredita que você veio de algum lugar e você tem que estar harmonizado com este lugar? E este grande lugar que nós viemos foi família. Você sabia disso? A Júlia está entrando. Tudo bem, Júlia? Vamos lá, Fátima acabou de entrar, vamos habilitar a entrada dela e vamos constelações familiares. Você sabe o que é isso? A Júlia já colocou que não sabe o que é isso, mas a gente vai aprender. E a Fátima está entrando para a gente bater um papo sobre isso. Uhul! Boa tarde, Fátima, tudo bem? Como é que você está? Boa tarde, Relânia. Consegui. Acho que a gente estava com problema de conexão aqui. A internet está muito solicitada, né? Ultimamente. Espera aí só um pouquinho. Vamos lá, vamos ver se entra melhor, porque entrou falhando aqui. Falhando, deixa eu já colocar o fone. A Fátima está chegando aqui para a gente conversar sobre constelações familiares. O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? O que isso interfere na nossa vida? E como que a constelação familiar pode contribuir para a nossa existência? Tudo bem, Fátima? Oi, de novo. Boa tarde, boa Boa tarde. Entrou, tarde. entrou carregando e travando aqui, aí a gente vai estabilizando. É, Fátima, eu quero te ah, agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por contribuir. E esse é um tema que está em alta e muitas pessoas ainda não sabem o que é a constelação, né? Mas primeiro, aqui, ó, tô com o meu livrinho aqui. Mas eu quero que você se apresente, conte quem é Fátima uhum. e compartilhe um pouquinho com a gente aí quem é essa pessoa. Então, Irlânia, eu aqui quero agradecer, né, o convite de poder falar da constelação, falar um pouco do meu livrinho também, e da minha história, né? E eu tenho um prazer estar aqui falando com você. Quero que você saiba que eu admiro muito o seu trabalho, muito a sua Obrigada. garra. Você é inspiradora para muitas pessoas, né? Obrigada. Toda a sua trajetória e o seu foco, determinação, eu acho que é isso que a gente está precisando, né? Então, em primeiro lugar, é te dar parabéns pelo trabalho e agradecer mesmo, tá? O convite. Com muita honra que eu aceitei e estou aqui falando. Enfim, então, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou pedagoga, né? A primeira formação, depois eu fiz psicopedagogia e trabalhando com isso há muitos anos, desde há mais de 25 anos, já para 27 anos que eu já estou nessa trajetória, talvez um pouco mais, porque eu entrei na escola muito cedo, que meus irmãos tinham escola, né, na época, então já vem de uma família de professores, e aí essa coisa da escola já está muito comigo. E depois eu fui fazer direito também, por uma questão de um desejo também de aprofundar nessa área, porque eu sempre tive muita vontade de estudar o direito, né? Meu pai é advogado e também queria conhecer um pouco mais sobre isso. E a gente vai ver que depois que esses saberes, eles no sistema, né, eles nos chamam e nos convidam a participar. Então, ter um antepassado, professor, ter alguém, um avô, uma avó que trabalhe com uma habilidade manual,
que saiba fazer uma massa, por exemplo. Isso tudo ele vem, a gente vai descobrindo depois que isso vem no nosso DNA, né? Então são habilidades que a gente vai trazendo com a gente. Então, enfim, e aí minha carreira foi assim, né, construída nesse viés, até que, mas na formalidade, né, tudo dentro da questão muito técnica, muito formal, até que há cerca de 10 anos atrás eu conheci a constelação familiar através, né, de um amigo que me falou da constelação, eu não fazia nem ideia do que era isso. E aí eu fui a uma sessão, né, de encontro, não sabia nem dizer o que que era, né, quando vai ver o que é roda de constelação. Então, eu fiquei apaixonada com o que eu vi lá, porque foi uma coisa que me tocou profundamente. Ver as pessoas é, se emocionando tanto por uma emoção que vinha de um campo e eu não sabia explicar o que, que era aquilo, nem entender. E na constelação em grupo você não tem realmente muita explicação. Você sente e entra ali, faz, né, representa, eu representei, então eu tive essa experiência assim de cara. E ali eu comecei a frequentar esse trabalho com algumas pessoas diferentes, e até que eu resolvi fazer a formação. Minha primeira formação foi logo nessa época, porque é a vontade de você ver que te faz bem, e você fala, não, isso eu tenho que compartilhar, eu tenho que levar esse bem para outras pessoas. Né? Então, depois que eu passei pelo processo também, que eu fui constelada, eu tive vontade, esse chamado, né, me tocou, de levar isso para outras pessoas, de fazer isso acontecer para outras pessoas, né? Compartilhar isso mesmo. E aí foi assim que eu comecei a estudar, fiz várias formações com vários profissionais diferentes para entender como é de cada ângulo, cada vertente, né? Fui também, tive a oportunidade de ir lá para a Alemanha fazer um trabalho com o próprio Bert Hellinger, Uau, que que enquanto ele legal. estava vivo, isso Ele morreu esse ano, né? foi em 2019, no finalzinho de Finalzinho do setembro. ano. Foi, ele estava quase fazendo 94, quase 94. Então, assim, foi eu tive aqui em São Paulo com ele algumas vezes, ele e a Sofia, né? Que é a Sofia, a mulher Uhum. dele, agora ela que toca tudo, né? Mas eu ainda peguei ele com muita saúde, muito vigor, e isso foi um presentão, porque é uma força que vinha dele, era uma força assim incrível. E é isso que me tocou, que me moveu, que eu vi em mim, né? Que eu passei pelo processo, que eu vi o bem, os benefícios que aquilo trouxeram para a minha vida, que me fez querer trabalhar com isso para levar para outras pessoas. E eu já vislumbrei trabalhar na escola, porque nós temos a Mariane Frank, que é, né, que foi ex-aluna do Bert Hellinger, ela era professora, e aí ela aprendeu a constelação e começou a trabalhar com os alunos dela. Então, é, como naquela época ainda não se falava em direito sistêmico, só se falava na Uhum. pedagogia sistêmica, por conta de Mariane Frank. Eu vi ali, eu falei, nossa, meus alunos vão se beneficiar muito com isso, né? Tá vendo? Professores, então aquilo me preencheu e me deu assim muita vontade de continuar com a educação, porque eu já estava querendo aposentar, falei, não, vou aposentar na educação, vou ficar só com direito, tá bom demais, né? Uhum. Mas assim, quando eu conheci a pedagogia sistêmica, ao contrário, aí eu quis trazer esse trabalho para a educação, né? E É daí, logo verdade. depois, veio o direito sistêmico, né? Com o juiz Sam Lá Storch, da Bahia, né? ele começou a divulgar. Na verdade, ele é de São Paulo e ele fez o concurso para a Bahia e estava atuando lá, né? Ele é de lá, né? No caso, juiz da Bahia. Então, aí depois expandiu para o Brasil todo e aí tá assim, bem. Aí foi pro Fantástico, né? E aí deu um boom aí na constelação. Eu conheci a constelação em 2015, na minha primeira formação em coach, lá na Diogo Hudson Escola de Heróis. Ele tem um módulo dentro da formação
e a gente trabalha também com os bonecos, a gente aprende a trabalhar lá com os bonecos. Então, desde lá eu comecei a fazer minha bibliotequinha aqui. Minha bibliotequinha é ótima, né? Porque a gente vai formando saberes e vai criando uma biblioteca daquilo lá. E aí, quando eu estava lá na OAB, que eu faço parte da comissão de vítimas de violência doméstica lá, tinha esse tema. Eu falei, uau, gostei disso, né? Mediação, comunicação não violenta, constelações familiares. Eu falei, uau, que interessante. E eu faço um trabalho com musicalização infantil. Então, eu tenho turmas de bebês que eu atuo com pais, né? Porque os pais participam das oficinas de bebês e também trabalho com crianças deficientes. Então, quando eu vi o livro, eu falei assim, uau! E aí eu tenho uma ferramenta que é a música e a psicologia positiva, que eu já levei para as escolas, fiz um trabalho bacana. Mas quando eu olhei assim, eu falei, gente, que lindo isso aqui. Então vamos ler. Já comprei o livro, li no mesmo dia. Você lembra que eu falei com você? Foi. Falei, uau, que É. lindo! Eu fiquei emocionada e tal, com tanto trabalho produtivo. Mas eu quero te agradecer por saber e por compartilhar, porque às vezes a gente sabe de um monte de coisa e não divide com ninguém, né? E quando a gente não divide, É. a gente não muda ninguém. Eu queria falar com a Cláudia. Obrigado, Cláudia, que você está aí. Tiago, um amigo meu, forte, a Júlia, Beatriz. Vamos que vamos, gente. Eu queria que você começasse falando o que é constelação familiar. Sim, vamos lá. Bom, primeiro que não tem como não falar de constelação sem falar do Bert, né? Do Bert Hellinger. Mas, assim, eu queria deixar aqui o nome dele, né? Bert Hellinger, para quem quiser depois até pesquisar, vai encontrar milhões de coisas sobre Bert Hellinger. Antigamente, Livros. livros ele tem mais de 100 publicados. Ele tem mais de 100. E antigamente, né, quando eu tô falando quando eu comecei, cerca de 10 anos atrás, quase não se falava de Bert de uma forma tão divulgada, então a gente tinha que realmente contar a história dele, né, falar toda a história dele, que ele foi para a guerra, etc., trabalhou com os Zulus, etc., e é uma história belíssima. Mas agora a gente tem a sorte de ter já acesso na internet fácil. No Google você baixa toda a ficha técnica de Bert Hellinger. Ele já é um nome, né? Mas basicamente ele é um filósofo, né? Ele é pedagogo, ele é filósofo e teólogo, né? Ele foi padre, trabalhou, foi aí que ele começou lá na África do Sul com os Zulus. Ele descobriu esse trabalho de grupo que chamou muito a atenção dele, né, que acontecia nos clãs de lá, que era uma reverência, ancestralidade, todo esse saber, e dali ele mudou a vida dele, foi estudar a fundo, né, outras técnicas, estudou com Virginia Satir. E por que eu estou contando tudo isso? Porque a constelação, ela tem um fundamento, uma base teórica muito forte, né? Ela vem de um trabalho de Virginia Satir, de esculturas humanas, de Jacob Moreno, com o psicodrama, e diversas outras terapias que Bert foi colher mundo afora, né? Foi para os Estados Unidos também, para trabalhar com o grito primal, e ele somou todo esse conhecimento com a psicoterapia também clássica, e a constelação, na verdade, ela já existia, né? Um pouquinho antes já existia um outro modelo de constelação bem parecido com o que ele desenvolveu, e daí ele pegou e aprimorou. E aí trouxe para o mundo, né? Então ele que é o verdadeiro criador desta constelação que a gente encontra aí. E o que é a constelação? Né? Ela, primeiro de tudo, é uma terapia que muitos dizem que é uma terapia breve, mas há alguns autores, né, o próprio Bert, ele não gostava muito de usar esse termo, terapia breve, né, porque nem todos entendem. É uma terapia bastante profunda, mas ela tem um resultado, vamos dizer assim, né, que pode ser muito rápido. Pode ser.
nem sempre. Pode ser, né? E é breve também, no sentido de que você não faz uma sessão atrás da outra, como um trabalho, né, terapêutico convencional. A constelação, ele costumava dizer que é como se fosse uma cirurgia, um processo cirúrgico. Você só vai para uma cirurgia em último caso. Ela não é uma coisa que você vai fazer, eu tô com não sei o que, uma dor de cabelo, vou fazer uma constelação. Eu tô com não sei o que, vou fazer uma constelação. A coisa hoje está muito por aí. Mas eu sou, né, do trabalho de Hellinger, né, que constelação era uma coisa assim que realmente você não faz a toda hora, a todo momento. Você pode fazer uma, duas, três, pode, mas você faz e deixa um tempo para aquilo reverberar dentro de você, né? Fazer um efeito em você, você ter um resultado a partir dali. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa, como eu disse, né? Mas então, é basicamente esse trabalho de a pessoa traz uma questão, e essa questão é um tema, né, que a gente costuma dizer, e esse tema, ele deve ser um tema forte para essa pessoa, né, um tema relevante, uma coisa que traga realmente um incômodo na vida dela, uma dificuldade dela avançar em determinadas áreas, como uma área de relacionamento de casal, por exemplo, ou uma relação com o filho, ou com a própria mãe ou pai, alguma coisa forte. E Relacionamentos ali, difíceis, né? Tipo, pessoas que têm problemas com finança, né? Problemas sim, recorrentes, né? Eu casei 5 recorrente. vezes e não deu errar, e não deu Pois certo. é, E aí eu vou exato. lá e tento entender o que está na base disso, né? Exatamente. Por que será, né? O que será que... Porque tem muita gente que, não deu certo, parte para outra, parte para outra, parte para outra. Eu não tenho sorte no amor. Eu não tenho sorte no trabalho. Eu não tenho mão boa para isso. Mas, peraí, né? Vamos olhar para isso. É que a gente também tem que querer olhar. Às vezes a pessoa não quer olhar, é muito difícil, é muito forte, não está preparada para olhar para aquilo. Então, chega um momento, né? Quando chega um momento para essa pessoa que ela fala, opa, tem alguma coisa, né? Por que será? Não está dando certo, né? Esse relacionamento, casei uma, duas, três. E o que está havendo aí? Enfim, aí nesse momento ela resolve, geralmente essa pessoa já passou por outros trabalhos, né? Como eu disse, a constelação, ela é para um tema relevante e é importante que essa pessoa saiba que aquilo ali pode ser muito uma mudança realmente na vida dela. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Pode ser. Por que pode ser? É incrível, mas tem gente que você faz uma constelação hoje e daí uma semana você já vê que aquela pessoa está diferente. Ela já, ela já está com um outro pensamento, ela já mudou, e não é porque constelação faz milagre. Constelação faz milagre, resolve. Não é aquela panaceia, né? Que vai É porque resolver você tudo. se vê, né? Você tem um encontro com o que está acontecendo que estava invisível, né? O Exato. invisível vem à tona. Sim, são aquelas famosas dinâmicas ocultas que elas aparecem, né? Elas vêm à tona. Só que o que acontece? Às vezes a pessoa não está preparada para ver essa realidade. Então, a constelação, ela precisa de um depois, ela precisa de um movimento da pessoa. Se a pessoa não fizer esse movimento, nada vai acontecer. Vai ficar tudo bonitinho, tudo igual, porque constelação não faz milagre. É aquilo que você falou, algo vem à tona ali, né? Algo é revelado, uma dinâmica oculta, que como a gente chama tecnicamente, né, que Bert falou, é algo que está no sistema, né? E aquilo aflora, a pessoa toma contato com aquela realidade, a partir dali ela pode tomar um caminho diferente ou não. É aquilo que a gente costuma dizer, a pessoa deixa de ser inocente, né? Quando você não sabe,
o que está acontecendo, você está ali repetindo um padrão, você repete um padrão e está ali naquela roda, né, roda Agindo, d'água, reagindo, né? você está à mercê, você está ali à mercê do vento, né? A coisa vai te levando, você não toma consciência, você não tem consciência. Então você está no estado de inocência. A partir do momento que você sabe daquilo que está acontecendo, opa, algo se revelou, agora eu sei. Aí você tem escolha. Então você tem escolha, você deixa de ser inocente. Você sabe que se você ficar naquele lugar, a coisa vai continuar se repetindo na tua vida, aquele padrão. Agora, se você se posiciona de uma forma diferente, fazendo um pouco diferente, você vai dar um passo grande e aí sim a tua vida vai entrar em uma espiral, né? Você vai para uma outra oitava. E é assim que funciona. Por isso que pode funcionar para uns e outros não. Não, né? Hum. Até porque às vezes é o nosso castelinho de areia, né? E aí, quando mexe, o castelinho de areia vem abaixo. E às Ótimo vezes exemplo. a pessoa não está pronta, ela vai montar de novo o castelinho dela lá e vai ficar, fica aí. E tudo bem. Só que ela já sabe o que está na base. E aí não dá para Sim. fingir que não sabe, porque já veio a luz, não é isso? E a Ótima constelação, acho que é metáfora. isso. Ele traz a luz, né? É, traz a luz. Então, assim, não é que eu queria até fazer uma correção aqui de uma Uhum. coisa que eu falei, né? Não é que não vai fazer, não vai surtir efeito. Vai. Em algum momento aquilo vai, né? Vai, porque é inegável, porque você trouxe para a consciência, né? E quando você traz para a consciência, inevitavelmente a tua consciência vai se ampliar. Agora, o momento que isso vai acontecer é que é muito relativo, né? Vai depender muito de pessoa para pessoa. E É. como funciona? Aí é a questão, né? Aí eu posso aprofundar um pouco mais, Uhum. né? Porque a gente Como tem que, funciona? tem que ir Ó, devagar. tem umas pessoas falando aqui, duas pessoas falaram que você é uma excelente consteladora. A Catarina e Que legal. tem mais uma aqui, gente. Peraí. Tô vendo que a Aqui. Márcia tá aí, a Márcia Nunes está aqui. Melgacen Taufik. Mel, Mel Gazelli, É, Mel Taufik Gazelli, Tufi isso, Gazelli. duas pessoas falaram que você é uma ótima consteladora. O Tiago fez algumas Ah, perguntas, eu já anotei, Tiago, a gente vai responder no final, até porque uma delas já está lá embaixo e vamos lá. Me fala aí, como funciona a constelação familiar? Então, aqui, aquilo que a gente falou no início, né? A constelação, ela pode ser individual, né? E pode ser feita com os bonequinhos, não sei se dá para ver, esses bonequinhos aqui de Uhum, Playmobil, né? Parece que não funciona, mas funciona muito. Ou com muito. pessoas, né? Ou com um grupo Uhum, de pessoas, né? E como funciona? A gente forma um campo, né? Esse campo que a gente chama de campo morfogenético. As pessoas participam, nós normalmente sentamos, né, num semicírculo, e ali a gente forma esse campo morfogenético, né? O que nada mais é do que você estar ali no momento presente. É importante que todos estejam ali no momento presente, focados, relaxados, num processo de colaboração, né? Um interesse desinteressado. Você não, como constelador, facilitador, ele não tem interesse, né? É um dos princípios básicos de estar na constelação, constelando, é estar sem intenção. Você simplesmente se abre, se coloca ali naquele campo, sem medo, sem intenção, e aberto ao que vai surgir, ao que vai aparecer. Então, a partir de uma pequena entrevista com a pessoa que veio constelar, né? Não precisa, em grupo, né? A pessoa não precisa trazer muitos detalhes, basta falar o tema, e a partir daí nós vamos montando a constelação com as pessoas que vão sendo importantes para delinear aquela constelação. Mas como que isso acontece? É importante que se diga que o facilitador, ele tem uma percepção do campo
um pouco diferente de quem está participando como representante, tá? O constelador ali, o facilitador, ele tem essa percepção global. Então, é como se a gente entrasse mesmo no campo e a partir dali a gente fosse construindo essa constelação a partir das informações que o próprio campo te diz. É uma coisa assim de um nível de sutileza muito grande, né? E é claro que a experiência vai te trazendo cada vez mais essa confiança para você trabalhar nesse campo, uma certeza, né? E você também é capaz de sentir, tanto pela informação que vem dos representantes, né, como do próprio constelado. Você consegue entender essa leitura que é muito sutil, dessas informações que vão chegando para você, sabe? É uma coisa muito bonita, muito sutil, muito delicada, e muito delicada, com muito respeito que a gente tem que ter, né? Por essa história, desse sistema, porque as informações, elas são memórias sistêmicas, são as memórias sistêmicas do próprio sistema, do constelado, que afloram ali nesse campo. Então, é muito interessante porque, assim, meu avô morreu, eu tinha 8 anos. E tem coisas, a minha sobrinha tem 4 anos, eu tenho 34 anos, né? Meu avô morreu, eu tinha 8 anos. A minha sobrinha, ela para assim e ela fica desse jeito, igual ele ficava. E assim, a gente, naquela época, quando eu tinha 8 anos, a gente não tinha a quantidade de fotos, vídeos que a gente tem. E a gente também não fica falando do meu avô. E a gente fica assim, gente, como pode fazer coisas tão parecidas? Se comportar de maneira tão. Isso significa que na nossa genética isso vem. E por mais que está no nosso inconsciente e a gente precisa olhar para isso, coisas que a gente vai repetindo de pessoas que vieram antes da gente, quando fala em ancestralidade, tem muitas pessoas que falam, isso não, como se fosse algo religioso. Ancestralidade é a minha base, é como se eu fosse uma árvore e as minhas raízes, fosse meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, todo mundo que veio antes de mim, eu venho a partir disso, não é isso? Exatamente. São suas raízes, né? Sua história. E a constelação vai fazer com que você olhe para isso e entenda as 3 leis, não é isso? Exatamente. Você lembra, que bonitinho você falar desse exemplo da sua sobrinha, porque você lembra aquilo que eu estava te falando, que os saberes, eles também passam, né? Mas e no DNA a gente não recebe só isso, só os saberes. A gente recebe tudo que é bom e tudo que às vezes não é tão bom, não é? E até os traumas, né? A própria epigenética já está aí para comprovar isso, que os traumas eles também passam de geração em geração. Então, o gestual de um avô, a forma de falar, a forma de olhar, isso não tem mistério, tá na nossa célula, né? Nós somos metade mamãe e metade papai, né? 50% mãe, 50% pai. Então, o que vem da mãe, a gente recebe, né? E do pai, e nós passamos adiante. E essa vida vem de muito longe. Então, tem muita história aí para trás. Isso vem passando. O Tiago está falando aí que vem da nossa energia materna, da gestação também, Tiago. Também. Também. E um que vai falar sobre o inconsciente coletivo, né? Aquilo que a gente não tem ideia da dimensão que a gente carrega. Que Sim. está tudo aí, né? De todos os homens, de todos, e que a gente traz. E realmente, às vezes, reações e ações que a gente não entende por que tem. Né? Verdade. Uma família onde todo mundo é tranquilo. Aí, de repente, eu tenho uma esposa, nossa, mas enfim, a ovelha negra da família. Será que é isso? Será? A ovelha negra, é até bom você falar sobre isso. A ovelha negra, né, Bert fala que as pessoas
mais sensíveis da família, aquelas mais sensíveis são aquelas que colocam para fora, né, uma representação de um excluído. Então, ou provavelmente aquela pessoa, ovelha negra, ela está representando um excluído do sistema. Alguém que foi deixado para trás. Um comportamento que não era muito aceito. Antigamente, né, muitas pessoas que sofriam de problemas mentais, elas eram enclausuradas dentro de nas casas, né, ficavam trancadas num quartinho, ou eram enviadas para um manicômio no interior. Muitos ficavam dentro de casa, guardadas dentro de um quarto, para ninguém ver, porque era como se fosse, né, e esses são excluídos, e às vezes aquele problema ele vai se repetir numa família, mais para frente, num neto, num bisneto, para lembrar aquele lá atrás, porque todos, entrando nas nossas leis sistêmicas, como você bem falou, as ordens do amor, né? Nós temos as 3 ordens que Bert descobriu. A primeira delas é o pertencimento. Ou seja, todos fazem parte do sistema e ninguém pode ser excluído. Então, às vezes, aquele que tinha um problema mental que ficou escondido dentro de um quartinho, aquela mulher que era amante de um avô, mas tinha filho, tinha família. Então, são filhos que também pertencem, é aquela mulher que também faz parte da família, né, do núcleo, do sistema. Aquele, né, portanto, o filho fora do casamento, ou então aquele que morreu precocemente, uma morte trágica, uma morte precoce, um assassinato, um suicídio, onde as pessoas não querem falar sobre aquilo. Ninguém quer tocar na dor, na ferida, aquilo machuca. Então a tendência é cair no esquecimento. Só que cair no esquecimento não é a solução. Essa pessoa existiu, com a história dela difícil, com aquela história de vida difícil, então ela precisa ser lembrada, ela faz parte. Então, a ovelhinha negra, às vezes vem para dar um probleminha lá para papai e mamãe, né, aquela criança, para onde que ela está olhando? Para onde essa criança está olhando? Muitas vezes essa criança está olhando para aquele excluído, numa família onde acontecem abortos, né? Espontâneos ou não, não importa, né? Aí vem depois um filhinho que dá muito problema de comportamento e ninguém lembrou daquele que não veio, né? Que existiu por pouco tempo, mas não veio. Travou? Eu tô te vendo. Tá me vendo? Ah, tá, porque Tô ficou rodando. Não. Aí, então, são diversas situações que a gente, nesse ponto, eu já estou te explicando a lei do pertencimento, que é a primeira. E é interessante que quando eu constelei a primeira vez, questões que estavam presas na minha vida, veio isso aí. Minha mãe abortou um aborto espontâneo, mas abortou uma criança que ninguém falava nada. Quando ela tem um surto em 2006, ela teve um surto psicótico com a perda da minha avó e tudo mais, ela voltou a 4 anos de idade. A idade mental, neurológica dela ficou 4 anos de idade e ela foi crescendo. Quando ela chegou na idade que ela teve um aborto, ela revisitou aquele momento. E aí ela contou, mas também a gente abafou, tipo, ninguém ficou falando daquilo. E aí eu descobri que na minha origem eu não era a segunda filha, eu era a terceira. Porque o primeiro filho, ele tinha o lugar dele. Mas a gente não falava dele. E aí, no momento que ela revisita aquele aborto e tudo mais, foi um momento de caos para ela emocional, mas a gente não fala das dores. Num contexto geral, nas famílias, a gente não fala das dores, a gente abafa as dores. E quando eu olhei para aquilo, reverenciei aquele momento no sentido de entender o que estava acontecendo
entender o meu lugar na família, eu pude seguir. E às Exatamente. vezes essa coisa do pertencer, né? Trazer, entender e fluir, né? A partir daí conseguir caminhar no lugar certo. Isso. Foi ótimo você trazer esse exemplo da tua vida, né? Que aconteceu, é real. Então, Uhum. você não era a segunda, para todos os efeitos, você era a segunda, mas você não era, você é a terceira. E aí você Verdade. incluiu, né? Além de você Uhum. trazer para a consciência, além de você reverenciar e você dar um lugar, você, de verdade, você incluiu, né? Inclusive porque a gente tem rituais, né, que nós chamamos, né, para a inclusão, é trazer realmente com o coração, com a verdade, de verdade. E aí você sim vai para o seu lugar e fica mais leve, porque Leve. cada um de nós tem o lugar certo no sistema, né? Pai é pai, mãe é mãe, tio é tio, avô é avô. Ah, mas isso é tão óbvio, Fátima. Não, só que É, não. Só que não. Muitas vezes, né, a avó, ela tá no lugar, ela vai para o lugar da mãe e a mãe vai para o lugar de filha, né? E aí a avó que cuida do filhinho, ou então é, o marido está no lugar do pai, né? A mulher casa com alguém, mas ela está ali na busca do verdade, na verdade, é o do pai, então coloca o marido no lugar como se fosse o pai. Então, isso vão gerando o que a gente chama de emaranhamentos, né? São os emaranhamentos que impedem o fluir da vida, o fluir do amor. Por isso que são ordens do amor. E aí tem a segunda ordem, não sei se eu já posso falar dela, pode sim. que é a hierarquia, né? A hierarquia que é realmente isso, né? Quem veio antes tem precedência, nossos ancestrais, nossos antepassados. Então, todos pertencem e pertencem nos seus lugares e pertencem no sentido de que quem veio antes é maior do que nós. Bert Hellinger diz isso, né? Nós somos maiores que nossos filhos, mas somos menores que nossos pais. Nossos pais são maiores que a gente. E eles, aos seus pais, nossos avós, e assim sucessivamente. Né? E muita gente fala assim, ah, mas Fátima, agora a minha mãe está tão velhinha, eu que cuido dela, eu que cuido dela. Né? Eu também tenho, minha mãe tem 90, vai fazer 96 anos, mas ela continua sendo maior que eu, né? Ela continua sendo a grande e eu a pequena, né? Mesmo que a gente inverta esse papel agora, né? Que o filho sim tem que cuidar, né? Do pai depois de uma certa idade, a coisa inverte nesse sentido, dos cuidados, né? Da atenção, que é outra. A gente precisa, né, dar uma outra qualidade de atenção, outra qualidade de tratamento, mas eles vão ser sempre maiores que nós. A gente pode continuar, sim, sendo pequeno diante dos nossos pais, mesmo que eles estejam muito, muito, muito velhinhos. E mesmo que não tenham mais a consciência que tinham antigamente. Porque essa é uma postura interna, né? É uma postura que nós levamos diante dessa, né, de quando estamos na frente deles. Então, é isso que é bacana. E É verdade. E a terceira ordem, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. É uma, é uma ordem muito importante e muito relevante, principalmente para os relacionamentos, né, de casal, né? Muitos relacionamentos eles não dão certo por conta desta ordem, desta terceira lei, né? Então, se um dá mais que o outro, a tendência é não dar dá certo. certo. Ou aquele que recebeu mais, ele vai embora, porque ele não tem como retribuir, a distância está tão grande nessa gangorra, imagina uma gangorra, né? Você tem que ficar ali, um em cada seu banquinho, um olhando de frente para o outro, no seu banquinho, na altura do nosso olhar, né? Assim, cada um olhando para o seu. Uhum. Se a coisa começa a um dar muito, né? O outro vai ficar lá em cima balançando as perninhas, ele nunca vai conseguir descer
Então a tendência é que acabar a brincadeira. Não dá, não Uhum. dá para continuar. Ou até aquele, eu já vi também, casos de dinâmicas onde aquele que deu muito também foi embora. Porque ele desistiu, ele já deu tanto, que ele acha que o outro entra numa postura também de só querer receber e não retribuir. Então, também é um. E agora, tem um detalhe importante nessa terceira Uhum. ordem, que a relação casais é uma relação de. Agora, na relação de pais e filhos, essa é uma relação desigual por natureza, porque nossos pais deram algo muito mais valioso, importante e grande que a gente nunca vai conseguir retribuir, que é a nossa vida. Então, Uhum. eles nos deram a nossa vida e a gente nunca vai Nunca vai conseguir, por conseguir. mais que a gente faça, a gente não consegue retribuir essa Verdade. altura. Então, nós sempre vamos estar nessa relação de desigualdade com nossos pais. E olhando Então, para isso, né? Tomando a força, reverenciando, agradecendo para seguir, né? Uma coisa que eu acho sim, muito interessante nessas ordens é a questão da mãe permitir que o pai entre nessa relação. A importância da função materna e a função paterna, né? E não significa mãe e pai, né? Significa aquele que vai proteger, acolher, amar, que é a função materna, e aquele que vai fazer o outro voar, que é a função paterna, vai para o mundo agora. Então, você pode falar um pouquinho disso, assim? claro, é importantíssimo. São tantos assuntos importantes, né? Mas esse ponto, assim, para quem é pai, mãe, para quem tem filho, né? Como eu falei, nós somos 50% pai, 50% mãe. Não dá, né? Muita gente fala assim, eu sou pai, né? O pai fala pai, a mãe fala. Isso aí, para criança, é assim, de um prejuízo muito grande. Aí muita gente fala, mas o pai foi embora, o pai sumiu, o pai isso, o pai aquilo. Mas mesmo à distância, você pode deixar esse lugar no coração do filho, né? Mesmo a um trabalho que seja um trabalho de uma pessoa só, ele pode ser feito. É complicado, mas vamos partir da situação, então, é, vamos dizer, né? Que seria o ideal, né? O ideal é ter realmente esse lugar de pai e mãe muito bem preservado para esse filho. Saber que pai é pai, mãe é mãe, a mãe é aquela que nutre, e a tendência da mãe é realmente, como você falou, é proteger, é nutrir. O pai é aquele que mostra o mundo. Então, até a Mariane Frank sempre falou que é interessante que o pai leve o filho para a escola, se possível, porque é aquele que mostra o mundo, né? Aquele que leva, é simbólico, né? Um ato simbólico de Uhum. levar para o mundo, de mostrar esse caminho, para a criança se soltar e começar a dar seus passos, né? E a mãe, você vê até um bom exemplo, é levar, vai no parquinho, né? A criança leva um tombo, meu filho, minha filha, o que aconteceu? O pai não, faz sozinho com o pai, limpa aí, Sacode, rapaz. levanta para cair de novo. Aí levanta e tá tudo certo, vamos embora. Mas é isso, a criança também precisa disso, né? E aí, dentro dessa situação ideal, é que cada um tenha seu espaço, cada um cumpra esse papel, mesmo que não more junto, hoje em dia, sabe? Então, não morar junto é uma realidade, a gente tem que olhar para isso também. Quantos Verdade. casais se separam com filho pequeno, então eles vão depois fazer uma guarda compartilhada, né? E cada um ter seu espaço com o filho, cada um ter como trabalhar, ter essa individualidade, essa particularidade com o seu filho e preservar esse lugar. E a mãe aí tem um papel fundamental, porque nós já sabemos que o pai é a pessoa mais excluída das famílias. Sabe, Irlânia? Isso já está comprovado, tem Uhum. até dados estatísticos que o pai realmente é a pessoa mais excluída. Porque E ele muitas tem vezes, aquela exclusão, que ele se exclui, ele não quer saber, autoexclusão, né? e ele tem a exclusão de que ele não é chamado para.
Isso. São dois tipos de exclusão. E às vezes ele traz essa exclusão do que ele via na casa dele. Então, para ele tá tudo bem, ele não é convocado, mas Padrão. ele na casa dele também era isso. Tem um padrão, né? Tem essa coisa do padrão, era assim, eu também não sei, meu pai também era assim, enfim. E tem aquela questão também da mãe que bate no peito e fala, não, é só meu, eu cuido, eu posso bancar, eu posso, eu posso, eu posso. Mas tem que olhar para esse filho, que ele também tem o direito de ter esse pai. Muitas mães falam assim, não quero nada dele, não quero nada, não quero nome, nem herança e nem nada. Mas tudo bem, ela pode não querer, mas seu filho, é um direito dele. É um direito dele ter essa convivência com o pai, é um direito dele ter até, se tiver algum bem, alguma pensão, isso é um direito dele. Né? Os alimentos, né, esse é um direito indisponível. A E mãe tem não a ver com pode as abrir leis, mão. né? Pertencimento, Sim, hierarquia, ordem, dar e receber. 50% de exato. cada lado. É muito Isso. importante. Então, o que acontece? E tem a alienação parental também, que é um tipo de exclusão, né? O que acontece? A própria mãe, né? Eu estou falando mãe, mas isso pode acontecer com o pai também, tá, gente? Pelo amor de Uhum. Deus. Não é, mas assim, aqui a gente observa, né? Eu estou falando pela termos de incidência mesmo, a gente percebe que é mais. Por que é mais com a mulher? Porque é a mulher que carrega, às vezes, o piano, né? É a mulher que fica com tudo. Então, a coisa pode. Verdade. Mas, assim, não é regra, não. Também acontece o inverso, né? A coisa por parte do homem. A gente teve até aquela novela aí que passou na Globo, que era o homem que fazia, né, a alienação parental. Ele falava mal da mulher, da ex-mulher, da mãe do menino, da menina, da uma menina, eu acho. Eu nem me lembro direito, porque é um caso de. Eu lembro porque é um caso até que a gente estuda, né, de trazer, eu vou lembrar, depois eu te passo o nome, que é um caso emblemático, porque justamente é um caso de alienação por parte do pai. Do pai. É. E acontece Então, muito. Eu trabalhei com um médico que ele queria a guarda da filha. E aí, quando ele foi falar com o advogado falou assim: não, não, a gente diz que ela sai para beber, que ela larga a criança sozinha, que ele não sei o quê. Enfim, hum, ele falou: não, eu quero só a guarda da minha filha, eu não quero simular nada para ficar. Mas se ele uhum, não soubesse muito bem quem ele era, ele ia entrar nesse programa aí e ia montar exato. todas as provas para, né? Ele O compraria, Tiago, compraria essa ideia. essa é a ideia. O Tiago perguntou para quem é indicado a constelação. Para quem é indicado, bom, a princípio qualquer pessoa pode constelar, né? Mas é como eu falei, né, no início, a constelação, ela é, né, um processo, um procedimento que ele não deve ser banalizado, né? Então, uma questão que realmente e ninguém está livre disso, por isso que eu digo que é qualquer pessoa mesmo, uma questão que Uhum. seja muito forte para essa pessoa, que ela já tenha tentado, sabe, Tiago? O que eu posso te dizer é isso, é uma questão que seja forte para essa pessoa, que ela pode até ter tentado ou não resolver de outra maneira, às vezes não tentou, mas tem que ser uma coisa forte, né? E Uhum. assim, ela pode olhar para isso por meio da constelação, não tem problema nenhum. Eu atuo com os Facilita. bonecos, né? É uma forma que eu acabo atuando. Mas eu queria Uhum. que você falasse, eu faço no atendimento individual no consultório com os bonecos, a manipulação dos Sim. bonecos. Mas existem outras formas, né? E aí me fala um pouco sobre isso, né? Então, eu acho que travou um pouquinho. Só estava o vídeo, eu não sei se travou quando eu estava falando, eu acho que eu estava falando ainda sobre a pergunta do Tiago, Uhum. com relação, eu não sei se ele perguntou quando ele perguntou sobre pessoas, se ele estava falando de idade também, porque eu Uhum. sei que tem gente que constela criança sozinha, mas
regra geral, é constelar com o adulto, né? Com o pai ou a mãe, e o adolescente, a partir de uma certa idade, já pode ir sozinho, os seus 15 a 16 anos, né? Ou o adulto, né? Mas o adolescente também pode ir acompanhado dos pais, se ele estiver abaixo dos 15 anos, assim, eu prefiro, né? Então, só para complementar essa resposta para o Tiago. Agora, com relação ao que você falou, das formas, né, de constelação. Então, eu trabalho também com os bonecos, né, individual, né, que pode ser presencial ou online também. Assim, basicamente a mesma força, e tanto a de grupo quanto a de bonecos também é uma questão muito pessoal, de preferência. Tem gente que prefere a individual. Por quê? Na individual a gente pode falar um pouco mais, não, além disso, né? E a gente pode falar um pouco mais, a gente pode aprofundar, fazer um pouco mais de perguntas. E às vezes o cliente ele se sente melhor assim, né? Nessa liberdade de conversar um pouco mais. Já na de grupo, não. A de grupo a gente preserva até para não expor a pessoa ela às vezes prefere para não a exposição não é nem do que ela vai falar, mas do que vai acontecer ali. Então nós temos essas duas situações. São essas formas que eu trabalho também, mas eu sei que tem constelação na água, constelação, né, de diversas outras maneiras, mas assim, seguindo... As mais comuns, né? A gente trabalha, tem a constelação estrutural também, que é uma outra vertente da constelação, não é constelação familiar, é uma constelação que veio da linha do braço da constelação familiar, mas que o Matias Varga, né, a Inês Sparrer, que são também da escola Hellinger, no início também estudaram com Bert Hellinger, eles criaram a própria constelação, né? Então a forma de constelar estrutural, ela é baseada até num método lógico, matemático que o Matias Varga criou. Mas aí é outra história. Aí é outra live, né? Outra live. Outra live, na verdade, o Tiago perguntou se a constelação ela tem a ver com epigenética, essa questão da raiz, da base, da onde a gente veio. Bom, Tiago, não é que tenha a ver exatamente, né? É que a epigenética, né, ela nos traz informações, né? Ela através do nosso DNA. Então, como nós trabalhamos num campo morfogenético, né? Até tem o Rupert Sheldrake, que é o estudioso biólogo, né, que estudou sobre os campos morfogenéticos. Quando a gente forma esse campo na constelação, nós acessamos essa memória que vem da hereditariedade, né? Então é a partir dessa memória, e aí nós recebemos todo tipo de informação ali, que está disponível, mas não vem tudo de uma vez, não, vem o que é interessante, pertinente para aquele caso, para aquela situação, para aquele tema. Por isso é importante frisar que a gente precisa ter um tema. Muitas vezes a pessoa vem confusa, com vários tipos de tema para constelar, querendo falar de várias... mas eu queria constelar isso, mas eu não sei se eu quero constelar aquilo. Então, o facilitador, ele ajuda nesse sentido. A pessoa, numa entrevista prévia, que antecede ali um pouco o momento, uma pequena entrevista que o facilitador ele vai ajudando o constelado, né, o cliente, a poder fechar esse tema. Porque fechar o tema é muito importante, né? A expectativa que ela tem da constelação, ela está muito ligada, né? E essa posição, como eu te falei, essa tomada de posição, essa ação que ela vai ter depois do que ela encontrar ali revelado para ela, isso tem muito a ver
com essa certeza no tema que ela quer constelar. É isso aí. Nós temos 5 minutos e eu queria rapidinho falar sobre Ai, que a gente ficaria aqui muito tempo falando, né? É. A Júlia colocou que como que ela pode resolver a questão de abandono na infância e abandonos que se repetiram durante a vida. Dá para constelar? É importante constelar? É aquilo que a gente conversou durante nossa live, né, Irlânia? Então, Júlia, essa questão sendo importante para você, sendo uma dor que você quer olhar, que você quer resolver, é um tema para constelar. Agora, o que vai aparecer na sua constelação, a gente não sabe. Tem que ver, só fazendo uma constelação, né? Montando uma constelação, seja ela individual ou de grupo, é que você vai ver o que vai se revelar para você, o que você precisa saber, o que o seu sistema pode te revelar ali, né? E você trazer isso para a consciência e, de posse dessa informação, né, perceber qual é a dinâmica oculta, que você diz que tem um padrão que já vem se repetindo. Repetiu. É entender qual é essa dinâmica oculta a partir dali, e ali você tem a possibilidade de tomar uma outra atitude diante disso na sua vida, né? E fazer um movimento. É isso. Para aquilo. Vamos lá, outra coisa que eu queria falar rapidinho, faltando 4 minutos. Vamos lá. No livro, tem uma parte que eu achei muito interessante, e aí eu acho que dá para a gente responder e englobar para todas as questões. Você fala no livro que professores que querem tomar o lugar dos pais, o aluno é problemático, o professor se aproxima, ele conta suas dores, e o professor, ele toma como, agora você é meu filho e eu vou cuidar de você. E isso acontece muito na vida. Às vezes a gente quer ajudar as pessoas, mas a gente não consegue ajudar, a gente toma como se fosse nosso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, isso acontece muito na escola, né? Principalmente a escola com crianças pequenas, mas acontece com adolescentes também. O professor se envolve, né, com aquele aluno no sentido de querer, aquela mãe é ausente, aquele pai é ausente. Então, o professor, ele entra nesse acolhimento, só que ele não entra do lugar dele de professor. Ele quer ser o pai, quer ser a mãe, ele quer ser melhor, ele quer fazer algo que ele julgue na concepção dele melhor que aquele pai. E aí é que ele incorre nesse erro, né? Porque o pai e a mãe são os certos para ele, para aquele filho, para aquele aluno. Eles têm, né? O aluno, ele tem o pai e a mãe certo para ele, certos. E o professor, ele precisa saber que ali ele é apenas o professor. E o professor, numa escola, ele está em último lugar. E é difícil pra caramba o professor entender isso, abrir mão disso. Mas ele lá na escola, ele é o último. Então, diante disso, é uma postura de humildade. Da mesma forma como você falou numa família, né? Uma tia também, às vezes, pode querer tomar o lugar da mãe, né? Se achando capaz de fazer esse papel, só que não vai fazer bem feito e é muito pesado para ela. Ela deixa de estar no lugar dela, ela deixa de olhar para a vida dela para estar no lugar do outro, para exercer um papel que não lhe pertence. E isso demanda uma força muito grande. E acaba que vai gerando vários problemas, até adoecimento. Muitas pessoas adoecem de verdade. E a questão toda é como que ter essa consciência, né? Se ninguém conta isso pra gente. Então, é difícil, mas é uma postura, né? A gente diz que na escola, principalmente, a gente tem que ter uma postura. Acolher, sim, amparar, conversar, ajudar, mas do seu lugar, assim como o terapeuta, né? Assim como coach, assim como terapeuta, assim como facilitador, nós temos canalista, a gente tem que estar no nosso lugar, não é? Se a gente sai desse lugar e a nossa ajuda vai além, a gente perde.
Divisão do caldo, exatamente. Olha, Fátima, eu quero te agradecer pela sua participação. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. E vamos marcar outros, tá bom? Fique à vontade. Vamos, eu espero que. Olha, foi minha primeira live, não tenho experiência nenhuma. Uau! Então, assim, espero que eu tenha cumprido aí o papel da missão. Estava um pouco Com nervosa, certeza. porque